Boa noite, pessoal. É com muito prazer que eu lanço essa primeira videoaula aqui no nosso grupo Knowledge. Eu espero que vocês aproveitem muito esse material e possam colocar discussões, trazer discussões acerca do tema proposto aqui nesse nosso primeiro encontro. Bem, nós vamos falar sobre inflamação induzida no treinamento de força. O dano muscular, nós sabemos que ele pode ocorrer através de diversos mecanismos, como, por exemplo, aspectos mecânicos, distrofias musculares, doenças infecciosas e até mesmo algumas toxicidades bioquímicas. Vários tipos de lesão muscular, elas podem ser decorrentes tanto da prática de desporto de uma forma geral, ou de forma mais específica através da realização de exercícios que podem também provocar esse dano muscular. Quando esse dano ele está envolvido na relação com o exercício físico, que entra aí nas relações de contrações musculares excêntricas e concêntricas, geralmente isso é associado à sobrecarga contrátil e também, em muitos casos, a lesões de tecidos conjuntivos. E isso é em decorrência da exigência de força ao músculo que excede os requisitos habituais e podem resultar de forma bem acentuada e bem prevalente em lesões para o músculo esquelético. É importante ressaltar que as lesões decorrentes do tecido músculo esquelético, em muitos casos, estão envolvidos no início da atividade miofibrilar via contrações de encurtamento, tanto concêntricas quanto excêntricas. Durante o exercício, isso resulta em um ambiente de ricos estímulos bioquímicos e biofísicos que estão localizados principalmente dentro do nosso músculo em contração. Essas perturbações na homeostase do músculo esquelético levam principalmente à ativação de rede de moléculas de sinalização, que a gente pode ver aqui muito bem descrito na imagem. Então, a gente tem uma série de moléculas de sinalização que inclui aí proteínas quinases, fosfatases e deacetilases, que são integrados em processos fisiológicos por cascata com um único objetivo, incluindo fatores de transição e correguladores de transição. Esses eventos ocorrem de forma temporal, tal que quinase e a regulação pré-transcricional ocorrem rapidamente durante o exercício e a recuperação, ao passo que as alterações de transição são posteriormente observadas. A ativação relativa, contribuição e magnitude dessas vias que eu acabei de citar, elas dependem basicamente da intensidade, da duração e modalidade do estímulo do exercício, e em variáveis também ambientais impostas. Os caminhos lineares são representados, mas na verdade, essas vias demonstram um alto grau de dependência, interferência e redundância em sua regulamentação, tornando a contribuição exata de cada via de sinalização para mudanças medidas na expressão gênica difícil de isolar. Um sinal de múltiplos de transdução para a ligação de transcrição e controle da redundância inerente permite a sintonia fina das respostas adaptativas ao treinamento. Isso pode ser representado, por exemplo, pela própria atividade da mTOR, que hiperfosforaliza a proteína ribossomal de peso molecular 70, a 4-EBP1, que é a proteína ligante 4E, e todas as duas estão envolvidas aí no processo de síntese proteica. Como da mesma forma, a ubiquitinas ou a proteína fosfo estão relacionadas, né, à degradação proteica. O que é importante ressaltar é que nessa fase inflamatória inicial, os detritos celulares são removidos pela infiltração de neutrófilos e é seguido por uma resposta regenerativa, durante a qual as células satélites elas proliferam para substituir o músculo previamente danificado e fagocitado. Somando-se à fagocitose, a invasão e ativação de neutrófilos podem levar à liberação de radicais livres, aqui representado na imagem, e proteases isossomais, que causam potencialmente lesão. E isso vem sendo demonstrado de forma bastante abundante na literatura.
Esses neutrófilos eles contêm mais de 40 enzimas hidrolíticas e moléculas tóxicas nos seus grânulos e podem gerar vários oxidantes, tais como ânion superóxido, peróxido de hidrogênio e ácido hipocloroso. O complexo NAD-pH oxidase, que está localizado nos neutrófilos e macrófagos ativados, pode iniciar o que nós chamamos de explosão respiratória, que leva principalmente à produção de superóxido do ânion, a qual pode ser rapidamente convertida em peróxido de hidrogênio, e isso tem uma relação direta com as relações de inflamação e dano muscular. É importante a gente observar que todo dano muscular, ou aquele dano que envolve a membrana ou sarcolemma da nossa fibra, ela produz rapidamente, via ácido fosfatídico, a produção de ácido araquidônico, que vai gerar a produção de prostaglandinas. A PGE2 e a PGE2-alfa, elas possuem caminhos de sinalização diferentes. A PGE2, ela age diretamente em receptores de membrana, que vão aumentar a atividade tanto da interleucina 6 como da MURF1. Observe que essas duas proteínas que têm relação pró-inflamatórias, uma age diretamente na degradação, diminuindo a síntese proteica, e a outra age aumentando a degradação proteica, e a soma da atividade dessas duas proteínas acabam gerando o que nós chamamos de atrofia muscular. Já o caminho da PGF2-alfa está relacionado à atividade de receptores de PGF2-alfa na membrana, que vão aumentar a sinalização tanto da fosfatidinose totrosquinase, que vai resultar em maior atividade da mTOR, logicamente fosforilando P70S6K, 4-EBP1, aumentando a síntese proteica e, consequentemente, o crescimento muscular. Hoje em dia, com o que se chama de resistência de síntese, que ocorre basicamente em idosos, tem-se feito muitos estudos com inibidores de ciclo de COX, né, ciclooxigenase, para fazer com que se aumente um pouco a relação da resistência anabólica em indivíduos idosos, principalmente. Enfim, essa relação da síntese proteica, ela ocorre comumente em relação a esses mecanismos da sarcopenia. Então, nós vimos no slide anterior que hoje a resistência anabólica é muito estudada em indivíduos obesos, ou indivíduos, idosos, via principalmente desequilíbrio da síntese versus degradação proteica. E a sarcopenia ela pode ser resultante de vários fatores, ou múltiplos fatores, que incluem principalmente a produção de interleucina 6 e TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa, que podem estar envolvidas aí no aumento da inflamação crônica, como também a redução do fluxo sanguíneo devido à disfunção em vasos sanguíneos, denervação, desequilíbrio entre a atividade da TGF, redução da atividade física ou até mesmo as questões da perda do apetite. Então, a sarcopenia ela pode ser resultante de diversos fatores, mas o que a gente observa aqui, no nosso caso, principalmente a relação que essa perda da massa muscular tem com os mecanismos inflamatórios, e isso, logicamente, pode ser decorrente também de alguns fatores. Nesse estudo, é importante a gente observar que, ao longo do tempo, vem se estudando muitas relações do treinamento de força com as respostas inflamatórias e até mesmo com as respostas imunológicas. As sessões agudas de treinamento de resistência têm mostrado melhorar principalmente a influência de células imunes circulantes no sangue periférico. Conforme demonstrado em alguns estudos anteriores, leucocitose observada imediatamente após o final das sessões de treinamento de força são representadas principalmente pelo aumento nos neutrófilos, linfócitos e monócitos, respectivamente, enquanto as cargas de treinamento, intervalo de descanso e os métodos de treinamento podem influenciar a magnitude dessa resposta. Nesse estudo que vocês estão vendo aqui, 18 homens
jovens treinados foram separados de forma aleatória, de forma randomizada, para um grupo exercício, que compunha 9 indivíduos, ou um grupo controle. O grupo exercício concluía um protocolo agudo, que nós chamamos comumente de trissérie, usando duas combinações de 3 exercícios, isso para o mesmo grupo muscular, com 6 a 8 repetições a 75% de uma repetição máxima para cada exercício. Foram coletadas amostras de sangue antes, 15 minutos pós-exercício e 24 horas pós-exercício, para determinar principalmente concentração de leucócitos totais basais e agudos e subconjuntos de contagem de leucócitos, interleucina 6, TNF-alfa e de cortisol. O que se observou nesse estudo foram aumentos significativos no total de leucócitos, monócitos e neutrófilos no pós-exercício ou pós-protocolo, em comparação com o pré. Não houve mudanças significativas nas concentrações plasmáticas de TNF-alfa, interleucina 6 e cortisol durante os momentos que foram mensurados. E o que é que então resulta essas observações? Esses resultados, eles sugerem que a seção de Tricet não aumenta as respostas inflamatórias agudas e pode ser uma boa opção para variações no método de treinamento de resistência, principalmente para indivíduos treinados. Se a gente observar aqui nesses slides, a gente percebe que a concentração de TNF-alfa do pré para o pós em 24 horas praticamente não ocorreu mudanças significativas. Da mesma forma que no grupo exercício e no grupo controle, para a interleucina 6 também não ocorreram diferenças significativas, ou seja, a gente pode até observar que a concentração de interleucina 6 em todos os momentos foram totalmente iguais, ou seja, a gente começa a observar que esse método de treinamento, que nós no dia a dia na prática consideramos um treinamento intenso, não provoca alterações em interleucina 6, o que poderia justificar então aí que não ocorre, esse método não é presumivelmente um método que pode ocasionar degradação proteica nos seus praticantes. E a mesma forma o cortisol. Então observe que o cortisol aqui, tanto no pré quanto no pós, 24 horas pós exercício, eles também não alterou em termos de concentração, mostrando aí que esse hormônio, que é um hormônio considerado catabólico, ele praticamente não tem exacerbações durante o exercício de força. Nesse mesmo estudo, eles também observaram que 24 horas após o protocolo, todas as células relacionadas ao sistema imunológico, como linfócitos, neutrófilos, eles voltaram aos seus níveis basais ou níveis pré-exercício. As implicações da dieta parecem ser algo extremamente importante na relação com a sarcopenia, e também no papel reparador da nossa fibra muscular. Essa figura, ela demonstra uma diminuição nos fatores que influenciam de forma positiva o balanço de proteínas. Então a gente percebe, por exemplo, que reguladores positivos da síntese proteica, incluem estímulos mecânicos, aumenta principalmente a atividade da IGF-1. Então nós estamos vendo aqui a IGF-1, bem como a insulina. Então aqui nós temos, via, logicamente, alimentação, e aqui via estresse mecânico, produção de IGF-1, e esse hormônio e o fator de crescimento semelhante à insulina tem a capacidade aqui de ativar a mTOR via cascata de sinalização provocada inicialmente pela ligação dessas duas proteínas via substrato receptor de insulina, que é a IRS1. O que é interessante é a gente perceber que a mTOR, ela responsável pelo aumento na síntese de proteínas através da hiperfosforilação, tanto da P70S6K quanto da S6, e através também da ligação com a proteína de fator de iniciação eucariótico 4-EBP1 e por fosforilação da proteína ribossomal S6.
Existem também o que nós chamamos de reguladores negativos da síntese proteica, e isso inclui a AMPK, que nós chamamos geralmente de adenosina monossfosfato quinase, que aumenta a formação do complexo TSC, TSC1, TSC2 e a endotelina. O que é importante a gente observar é que esses dois complexos eles são antagonistas da via de síntese proteica, juntamente com a via da ubictina, que aumenta a degradação da proteína através de marcação do substrato a ser degradado, com múltiplas moléculas de ubictina via ação sucessiva da enzima de ativação da ubictina, e essa via é influenciada positivamente pela TNF-alfa, o que aumenta a expressão da UB via através de um mecanismo dependente de NF-κ-beta, e reguladores negativos da degradação de proteína inclui também a IGF-1EA. A leucina, que a gente está vendo cá em cima na imagem, ela tem dois efeitos no equilíbrio de proteínas através de um homólogo. E ela é importante, por quê? Porque uma relação que ocorre direta com a leucina é o consumo da HM-beta, a beta-hidroxibetilmutirado, que tem uma relação direta, principalmente com a reparação do dano muscular que ocorre via membrana. Enfim, esses mecanismos eles são extremamente importantes porque nos ajudam a entender um pouco de como a fisiologia do dano muscular pode ser importante aí para a hipertrofia muscular via estímulo mecânico pelo exercício físico. Então, obrigado a todos, um bom estudo e até o nosso próximo encontro.